Eu lembro de algumas, não vou conseguir ler, porque eu só tô com o meu telefone aqui, gente. Eu não vou conseguir ler as caixinhas de perguntas, mas eu lembro várias delas e várias foram repetidas. Então eu vou falando as que eu lembro e qualquer coisa eu dou uma olhadinha e coloco aqui pra vocês. Como conseguir trabalhos, né, em casa de madame? Por indicação. E acaba que te indica uma e a que você trabalha na casa dela, ela vai indicar, quando ela for fazer, vamos supor, o cabelo dela, ela vai falar, ai, lá em casa tá com uma moça trabalhando, excelente, não sei o que lá. A outra vai perguntar, será que ela passa roupa? E aí, uma vai indicar pra outra, e as pessoas que trabalham, né, que você já trabalhou, que você trabalha com limpeza, pode falar, olha, eu não tenho mais agenda, não tenho mais horário para encaixar uma casa, será que você tem disponibilidade? E aí você vai lá e faz a casa e você ganha como um cliente aí para você, tá? Então é assim que você vai conseguir trabalhos em casa de madame, tá bom? Outra pergunta é sobre os produtos. Quem fornece os produtos? Sou eu que compro? É o proprietário da casa? Eu gasto dinheiro com isso? Eu que levo material? Não, gente. Isso tudo também tem que ser acordado com os moradores, tá? Os donos da casa. Então, no meu caso, foi o seguinte. Quando eu comecei, eles não tinham muitos produtos. E eles falaram, olha, no seu pagamento aqui agora, eu vou te dar uma parte a mais e você compra os produtos que forem necessários para poder fazer a limpeza melhor. E aí eu fui e comprei alguns produtos que eram mais essenciais. E óbvio que, assim, você precisa comprar vários produtos no caso, né? E aí eu comprei só os essenciais e falei pra eles, olha, quando estiver acabando, eu vou avisando e vocês compram. E eu também peço sempre pra eles, ó, eu preciso de saco de lixo, eu preciso disso, preciso daquilo, você escreve, manda pra eles e quando você for lá limpar, vai estar tudo certinho, tá bom? Essas limpezas, gente, funciona o seguinte, às vezes você vai limpar a casa da pessoa uma vez na semana, às vezes duas, às vezes de 15 em 15 dias, então tudo depende dos clientes. Vou colocar como clientes e não como patrões. Por quê? Tem gente que quando vem tem medo de colocar preço, né, o valor que realmente vale o serviço dela, por achar que eles não vão aceitar ou por achar que eles são os patrões e eles definem o valor que eles vão pagar para você. E as coisas não são assim, tá? Não tenha medo de cobrar pelo seu serviço e tenha um entendimento do que você vai fazer nessa casa. Vou dar um exemplo, eu não lavo louça. Eu não lavo louça. Por incrível que pareça, a madame da minha casa, ela tá sem máquina de lavar louça, desde quando eu comecei. Diz ela que vai comprar. Mas até ela comprar, eu não vou ficar lavando louça. Sabe por que eu não vou lavar louça? Porque não é o meu serviço. O meu serviço é eu limpar a casa. Os utensílios que eles utilizam é dever deles limpar a casa. Entendeu? Eu não sou empregada doméstica da casa deles, eu não trabalho só para eles, né? Eles são apenas um cliente que eu tô indo atender. Tenha essa visão que você está trabalhando, que ele é um cliente. Então, assim, se vocês seguem aí até mesmo pessoas nos Estados Unidos, vocês vão ver que lá também é assim. Você vai limpar a casa, tem louça, você vai colocar na máquina de lavar louça. Não tem máquina de lavar louça, você vai limpar a louça e vai botar a louça suja dentro. É dever deles, a não ser que eles te paguem um a mais por isso, tá? É igual quem troca roupa de cama. Isso é serviço de camareira. Eu não sou camareira. Então, o meu dever é arrumar a casa. É claro que eu não vou arrumar o quarto e deixar a cama bagunçada. Mas quem troca a roupa de cama não sou eu, é os donos da casa. Se eles querem que troque a roupa de cama, eu vou cobrar a mais por isso, tá?
eu não limpo o vidro. Geralmente eles têm que contratar uma empresa para limpar o vidro, as janelas. Eu não trabalho com isso. Então, se eles querem que eu faça, eu vou cobrar a mais. Aprenda a dar valor no seu serviço. Eu trabalhei na casa até o dia que eles me pediram para limpar o vidro. O dia que eles me pediram para limpar o vidro, apesar de eu trabalhar por hora, eu cobrei a mais, 1 hora a mais por eu ter feito aquele trabalho. Porque uma empresa de vidro geralmente cobra em torno de 25 euros para limpar o vidro. Eu não ia fazer esse serviço de graça. Entendeu? Então, assim, apesar de eu ganhar por hora, mas você vai estar limpando o vidro, vai ser a hora que você estiver limpando ali. Mas não funciona assim. E geralmente esses patrões, né, esses clientes que estão na casa, eles preferem não gastar muito. Então, o que eles fazem? Ele pede para a pessoa que limpa a casa limpar o vidro, para ele não contratar uma empresa que ele pagaria muito mais caro para ela só limpar o vidro. Mas se ele tem dinheiro para contratar uma empresa só para limpar o vidro, por que você não pode pedir um a mais no seu trabalho? Você entende? Então, assim, tenha noção do mercado também que você está trabalhando. Ele vai querer uma limpeza a fundo se você for fazer uma vez na semana, ou se a pessoa, eu quero pagar para você por mês. Se a pessoa quer pagar para você por mês, você tem que aí ver se você vai fazer uma limpeza funda, quantas vezes vai ser, se uma vez ao mês que vai ser uma limpeza funda. Existe várias coisas que você tem que colocar na balança de quando você for cobrar o seu cliente, tá bom? Então, assim, isso são coisas super importantes que você tem que saber antes de dar o valor pro seu cliente, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu fui lá a primeira vez, eu falei, olha, minha hora é X que eu recebo. E essa casa aqui, eu demoro em torno de 8 horas no mínimo para fazer essa casa, porque ela é muito grande. São 3 quartos, um banheiro, mais um toalete, ainda tem um escritório, tem a lavanderia, ainda tem a cozinha, ainda tem a sala, né? É uma casa muito grande e uma casa muito suja. Então, às vezes, quando você vai dar o valor, você fala assim, eu cobro 11 euros, 12 euros, 10 euros. Não cobre menos de 10, tá? Pelo amor de Deus. Não se escravize. 10 no mínimo, tá bom? Mas se você for cobrar ali, aí eu cobro X valor de hora e eu vou fazer a limpeza. E quando você chegar na casa, a casa é imunda e ela é grande. Vai adiantar o que você cobrar pouco? Se você não vai dar conta. Porque, como aconteceu comigo, é claro, gente, que sempre vale a primeira vez pra você poder ter noção, né? E aí, a primeira vez que eu fui, eu falei que eu cobrava X. E quando eu cheguei na casa, eu vi que eu não daria conta de fazer em 8 horas a limpeza a fundo. Porque era muita sujeira. Era muita sujeira. Eu vou colocar umas fotinhas aí pra vocês. Uns videozinhos. Gente, é uma casa muito suja. E eu não dei conta. Pra mim conseguir limpar a cozinha, eu demorei 2 semanas pra limpar a cozinha, né? 4 vezes que eu fui. Então, durante 4 vezes que eu fui na casa, foi só pra limpar a cozinha. Tirar a louça, lavar todas as louças, porque eu fiz uma a fundo. E a louça que tava dentro do armário era suja. Tava suja, né? Todas, praticamente. Então, assim, eu tive mais um trabalho. E eu falei, eu não lavo louça. Tanto que eu fiz a limpeza a fundo, eu não ia limpar o armário dentro e ia deixar a louça suja, né? Então, eu limpei todas elas, fiz uma limpeza bem a fundo, pra depois eu só manter ela. E aí, conforme eu vou mantendo, toda vez que eu chego lá, tem um copo, 2 copos, um prato. Eu lavo a louça, eu lavo a pia toda, a cozinha toda.
Quando eu termino, eu coloco a louça dentro da pia. E eles que se virem. Entendeu? Isso também porque eu fui franca com eles. Olha, meu serviço é assim, 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 assado. Você quer mais isso? É a mais. Não tem só porque você trabalha por hora que você vai se matar lá por conta de cliente. Você tem outras coisas também pra fazer, né? Então, assim, gente, claro que tudo é acordado com o proprietário, com o seu cliente. Se ele tem material, se ele não tem, quantas horas você vai fazer, o valor das suas horas. Isso tudo é de acordo com uma conversa aí entre ambos para saber, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: você limpa com os clientes dentro de casa ou eles saem para você limpar? Tá aí. Quando eu trabalhava para minha antiga patroa, a gente fazia limpezas em algumas casas de madame, né? Mas eu trabalhava para uma pessoa. E aí, eu já tive a experiência de trabalhar com ninguém em casa. E eu já tive experiência de trabalhar com pessoas em casa. E aí, é claro que não tem como muito você falar assim, tem como você se retirar da sua casa para me poder limpar? Não tem como você fazer isso, né? Então, assim, vai de acordo com o senso do cliente mesmo, da pessoa aí. Tinha uma casa que eu fazia junto com mais 2 pessoas e ficava a moça, a dona da casa, com os 2 filhos. Os 2 filhos, às vezes, aí como que a gente fazia a limpeza, né? As crianças iam pra sala e a gente fazia a limpeza no resto todo, né? Principalmente nos quartos das crianças para acabar mais rápido. As crianças iam pro quarto, enquanto isso a mãe ficava na sala, que lá era como se fosse o escritório dela também. E aí no final, depois, a gente ia fazer a limpeza da sala, ela ficava lá, sentada no computador. E quando a gente ia limpar a mesa dela para tirar o pó e tudo mais, que ela se levantava, esperava a gente limpar e voltava de novo. E nunca falou nada, nunca reclamou nada, não tem conversa, não tem nada. A gente só vai, limpa e vai embora. E no final do mês você recebe o seu patrão. Quando você trabalha na casa de um cliente que é particular seu, aí, assim, depende do Simancol, eu faço essa casa. A cliente está no trabalho e o marido dela está em casa, né? É um senhor e geralmente ele está em casa, geralmente ele vai lá e me pergunta, tá tudo bem, tá tudo certinho, tudo tranquilo, precisa de alguma coisa? Eu falo não e aí tá tudo certo, ele vai pra sala enquanto eu limpo a cozinha, depois ele vai pra cozinha enquanto eu limpo a sala e depois eu limpo o resto todo da casa. Então é assim que funciona. Então isso tudo depende se eles vão estar em casa ou não, vai ser do simancol deles mesmo, sabe? Eu sei, é muito ruim trabalhar com os proprietários dentro da casa. Mas até eles também, se no caso, igual o meu, o senhor não trabalha, eu acho, né? Não sei. Mas pelo que eu vejo, ele não trabalha, ele já é aposentado. A mulher não, a mulher trabalha, ela não é aposentada. Então, tipo, não teria muito por que ele sair de casa e ele ia ficar fazendo o que até eu acabar. Mas, pra quem trabalha, assim, eles aqui confiam muito nas pessoas sem conhecer primeiro. Mas o primeiro vacilo que você der, você pode ter certeza que você não vai conseguir casa tão cedo na sua vida. Isso se você não for denunciada, enfim, entre outras coisas. Mas se eles gostarem de você, do seu trabalho, ver que você é honesta, tá tudo certo, tá tudo ok. Você vai continuar trabalhando por muito tempo. E esses trabalhos, geralmente, quando eles gostam de você, você trabalha por muito tempo e você consegue juntar uma grana aí muito boa, tá? Outra pergunta aí, sobre o pagamento. Gente, o pagamento tem que ser também acordado junto com os donos da casa. Geralmente, no meu caso, eu recebo
toda vez que eu vou limpar. Então, se segunda-feira eu vou lá limpar, segunda-feira eu vou receber. Se terça-feira eu vou lá limpar, terça-feira no final eu vou receber. Se eles não estão em casa, ou eles vão sair, ou não fica ninguém em casa enquanto você limpa, e você acordar junto com a pessoa, você falar, olha, eu prefiro que me pague por semana, eu prefiro que me pague por cada vez que eu vou. E aí, se ela não estiver em casa, ela vai deixar um envelope lá pra você com o seu nome, e aí você confere e pronto. Aqui vai ser tudo muito, muito simples, muito fácil. Eu, quando trabalhava com essa antiga patroa, quando a gente fazia as casas, eu recolhia os envelopes das casas onde a gente fazia. Então, eles iam lá, colocavam o nome da patroa e deixavam o envelope em cima da mesa do escritório ou da sala de manger, e aí a gente ia lá e entregava. Como é pra você, você vai lá, pega, confere, vê se tá tudo certinho. Se não tiver, você manda mensagem e tá tudo certo, tá? É claro que assim, vai ser de acordo com o que você combinou. Se você combinou que você limpa a casa dela em 3 horas, ela vai te deixar o valor de 3 horas, tá bom? Então, mais uma pergunta aí, eu tive que parar o vídeo pra eu poder ver qual que era a pergunta. É sobre a alimentação, né? Como a gente vai pra uma casa e a gente fica, tipo, 5 horas, 4 horas limpando uma casa, às vezes até 8 horas, depende muito também do acordo que você faz. A alimentação geralmente, principalmente nessa casa que eu faço, que quem tá lá no Instagram já viu a casa que eu limpo. Geralmente essa casa eu levo o que comer, porque eu não tenho coragem de comer lá. Mas assim, eles sempre oferecem refrigerante, água, suco. Às vezes lá também tem pão. E aí, tipo, vai da intimidade também que você vai acabar tendo com eles. Eles são bem simpáticos. Muitas pessoas julgam as pessoas aqui, falam assim, ai, porque belga não é simpático, não é isso. É porque você não sabe falar a língua. Porque eu duvido que se você soubesse conversar, eles iam ser duros com você. Desculpa falar, mas essa é a verdade, né? Eu acho que assim, eles já confiam muito na gente quando a gente vai limpar a casa deles, né? Você vai ter experiências de, tipo, ter joias e você vai pegar a joia que a pessoa deixou ali jogada, vai colocar no canto, vai tirar a foto, você vai mandar para cliente, vai falar, olha, cliente, você deixou, caiu no chão ou alguma coisa assim, e eu coloquei aqui nesse lugar pra você, tá bom? E qualquer coisa que você mexa que seja de valor, você vai ter que fazer isso. E se você quebrar alguma coisa, mande pra eles. Independente se é de cristal, mas mande pra eles, porque acaba que você perde uma oportunidade que é muito boa de ficar nesse trabalho, ou às vezes até mesmo dela indicar você para outras pessoas, né, amigas, enfim, que tenham as condições também muito boas para contratar você por conta de algo que você quebrou. Seja sempre honesto, tá? Mas, falando sobre honestidade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não confiem muito, já respondendo já uma outra pergunta, né? Não confie muito em clientes que sempre querem dizer pra vocês que são honestos. Por que eu falo isso? Deixa eu chegar um pouquinho aqui pra cá. Por que eu falo isso, gente? Eu já tive essa experiência de quando o cliente gosta muito de falar toda hora, não, eu sou muito honesta, quero ser honesta com você, como é que eu faço pra te pagar? Essas enrolações. Esse aqui, cliente que quer muito enfatizar que ele é um cliente honesto, já desconfie que provavelmente ele não é, tá bom? Outra dúvida também, outra caixinha de perguntas é sobre a maior dificuldade que se encontra aqui, né, ou que eu encontrei. Eu acho que a maior dificuldade, gente, pra qualquer pessoa sempre vai ser a língua. Se você não sabe, eu trabalho numa área Flamon.
Eu não trabalho numa área fracófaga. Não sei se é assim que fala, não. Mas não é uma área que se fala francês, é uma área flamand. E aí também tem essa dificuldade. Não ache, gente, que a área flamand ela te dá mais dinheiro do que a área que fala francês, não, tá? Aqui no centro de Bruxelas você tem casos que te pagam muito bem. Eu consegui um trabalho que é fora de Bruxelas. Isso acontece, mas assim, não quer dizer que você vai ficar rica, que as oportunidades só estão fora de Bruxelas. Não. E fora de Bruxelas ainda é até um pouco mais difícil, porque a língua que se fala é neerlandês. Então, assim, é uma língua muito complicada, muito difícil. Até mesmo eles falam pra vocês, olha, essa língua é muito, muito, muito difícil mesmo. Até mesmo mais difícil do que francês. Então, assim, tenha sempre em mente isso. Mas a cliente que eu trabalho, o marido dela, no caso o senhor, ele é flamand e ela é angolana. Ela é africana. Então, assim, ela fala francês e ele fala neerlandês e francês. Então, isso ajuda quando você entende o que eles falam e você consegue uma comunicação, mesmo que seja mínima, gente, mínima, tá? É falar ok, tá limpo, tá sujo, tá molhado, bom dia, boa tarde, tudo bem, falar sobre pagamento. Se você sabe coisas básicas, mesmo que você não fale muito bem, isso já ajuda bastante. Porque tudo bem de você não saber falar, isso não vai te impedir de... Não é que não vai te impedir. Pode até te impedir de conseguir um trabalho, mas assim, não é algo que é 100%. Eu tenho eu tenho colegas que, tipo, trabalham em casa de madame e aprenderam a falar francês nas casas, tá? Não fizeram nenhuma escola, então elas aprenderam na marra. E se você pelo menos entender o que eles estão falando, é melhor, porque eles não vão ter tanta paciência com você de ficar escrevendo no tradutor e te mostrando. É mais fácil você entender e responder pelo tradutor do que eles escreverem no tradutor toda hora e te mostrar, tá? Então coloque isso na sua mente. Mas eu acho que a maior dificuldade que você vai ter vai ser a língua, tá? Mas não é um problema. Eu vou indicar aqui um aplicativo para vocês, que é o tradutor mesmo, e você pode tirar foto até mesmo dos rótulos, mesmo que esteja escrito em qualquer outra língua. É um tradutor normal, mas que você consegue usar ele offline também. Foi até um dos tradutores que nos ajudaram quando a gente chegou pela Croácia, que croata a gente não entende uma vírgula. E aí você consegue traduzir até se você tiver sem internet, tá bom? Você coloca lá, lê o QR Code, lê o meu Deus. Você vai lá e consegue ler o rótulo, as placas, tudo, e mesmo que você esteja offline, contando que você baixa as línguas que você mais utiliza, tá bom? Então, essa é uma dica. Homens também trabalham na área da limpeza, respondendo mais uma pergunta, homens também trabalham na área da limpeza, não é muito comum, mas acontece e geralmente você vai trabalhar sempre primeiro com brasileiros até você for crescendo e for conhecendo outros patrões, tá? É muito importante. Geralmente aqui a gente indica os patrões pra pessoa, assim, quando a gente não tá no serviço, quando a gente já não trabalha mais para essa pessoa. Por que isso acontece? Eu não posso um patrão chegar pra mim e falar assim: Liz, tem como você me indicar? Você tem alguma pessoa aí pra trabalhar amanhã? Como que eu vou indicar uma pessoa que eu não conheço, não sei da índole dela, pra fazer uma limpeza de uma casa onde uma pessoa é rica, ela tem vários bens, eu não sei da índole dela, não sei da dificuldade que ela tá passando, não sei do que ela é capaz, não sei se ela trabalha bem, não sei se ela vai limpar tudo que precisa ser limpo. Como que eu vou indicar uma pessoa?
Você entende? Então, tipo assim, gente, eu não indico ninguém. E vocês só vão ter essa noção depois que vocês estiverem aqui, entendeu? Porque as coisas funcionam assim. Não tem como você indicar pessoas assim, sabe? Porque aqui tudo é a sua imagem. Então, se você passa uma imagem de que você limpa bem, que você trabalha bem, que você fala bem, que você pelo menos entende, você vai conseguir várias coisas. Agora, se eu passar uma imagem de que eu trabalho bem, eu indiquei uma pessoa que roubou alguma coisa na casa, eu indiquei uma pessoa que não limpou direito, isso tudo vai cair sobre a minha imagem e não a imagem somente da pessoa que cometeu o erro. Então isso é uma coisa que aqui raramente as pessoas vão falar pra você. Ai, ô patrão, eu vou te indicar uma fulana que falou comigo pela internet e ela disse que ela tá chegando, ela tá precisando muito de emprego. Outra coisa, muitos patrões não gostam muito, assim, de pegar logo de primeira, porque você não conhece a cidade, ele vai te falar pra você ir pra tal lugar e você não vai saber chegar. E você corre um sério risco de chegar atrasada. Outra coisa é sobre essa questão de você não conhecer, você não sabe ainda o ritmo. Então, por isso que quando você chega, é mais difícil de você conseguir um emprego do que depois quando você já tá na área, tá? Mas o primeiro trabalho sempre acontece, isso não te impede de trabalhar em lugar nenhum, nem de fazer nada. É só mesmo para você ter a consciência de que quando você chegar e você falar que você acabou de chegar, que você não tem nenhuma experiência, mesmo que você diga que você tem experiência no Brasil, é completamente diferente daqui. Então tenha isso em mente do que às vezes por que você recebe um não e não tá recebendo um sim, tá? A hora que você chegar. É só isso sobre casos de madame, sobre trabalho. Eu fiz hoje só sobre casos de madame, porque é um vídeo que vocês me pediram muito por conta da caixinha de perguntas que eu fiz lá no Instagram, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem deixar aqui opiniões e indicações de vídeo que eu posso gravar pra vocês, deixa anotado aqui que eu faço com o maior prazer pra vocês. E tem várias outras coisas que eu consigo também. Se você tiver dúvidas sobre legalização, sobre documentação, alguma coisa que eu possa te ajudar, me manda lá no Instagram, tá? Que eu te respondo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um ótimo papo com a Lisa hoje. Muito obrigada pela sua presença, por ter assistido até aqui no final. E se você não é inscrito, se inscreve. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês irem lá no meu Instagram e curtir bastante meus reels e tirar suas dúvidas e mandar mensagem, a gente troca uma ideia, a gente acaba se conhecendo quando você chegar aqui ou se você já mora aqui, a gente toma um café, que tal? Tá bom? Muito obrigada, beijo, até o próximo vídeo!